Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Marcelino, familiares do Pedro Arthur, sejam todos bem-vindos a esse dia tão especial na vida do Pedro Arthur. É dia de vida nova na vida dele. Pelo santo batismo, ele vai ser incorporado à igreja, vai fazer parte da igreja. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. E são vocês, pais e padrinhos, que vão dar a ele todo o caminhar no caminho do Senhor. Vocês são aqueles que vão educar ele na fé. Então sejam pais e padrinhos presentes na vida do Pedro Arthur. Aqueles pais que se preocupam, que amam verdadeiramente esse filho, que Deus os confiou. Por isso que vocês devem dar toda a dignidade a ele, através do Senhor, que confiou a vocês. Sejam pais presentes, pais participativos e padrinhos, sobretudo aqueles padrinhos que se preocupam com ele. Não precisa nem ficar dando um presente material para o Pedro Arthur. A presença de vocês é insubstituível. É isso que vai edificar a vida dele. O presente material, as traças corroem, não é? Mas o amor de vocês não tem como tirar dele. Mas é claro que de vez em quando é bom dar um presentinho para ele, né? Então, que vocês possam ser aqueles padrinhos participativos na vida dele. Caminhe com ele, leve para a igreja, ensine os caminhos de Deus para ele. Papai e mamãe, sejam pais mesmo preocupados com a educação da fé do seu filho, que Deus os confiou. Que seja digno para essa confiança de Deus. Mas eu tenho uma coisa muito séria para falar para a senhora. Ele não é da senhora, ele é de Deus. Deus confiou a senhora. Então a senhora tem que educar ele na fé. Logo ele vai crescer, como vocês também cresceram, e vai se formar uma própria família, quem sabe pode ser até um padre, né? Está tudo na mão de Deus. Então crie ele com amor, o amor que Deus tem para com vocês, transmita a ele também. Meus queridos irmãos e irmãs, nós já estamos muito próximos do tempo do término desse ano litúrgico. 29ª semana do tempo comum, nos aproximando muito rápido. E a liturgia nos pede que nós possamos ser missionários, evangelizadores, acolhedores, se colocar à disposição um do outro, servir com amor, como Jesus nos serve. Não abrir o espaço para que as coisas desse mundo venham nos separar do serviço de Deus. E a liturgia começa na primeira leitura, Paulo falando aos romanos e a cada um de nós: o pecado é que nos separa do amor de Deus. Nós somos pecadores, mas nós temos um Deus que é misericordioso. Por exemplo, o Pedro hoje vai ficar sem pecado nenhum. O pecado original nasceu com ele,
vai ser apagado, mas só que ele vai crescer como nós crescemos. E quando a gente cresce, a gente começa a errar, fazer coisas assim que não são agradáveis aos olhos de Deus. Mas temos um Deus que é misericordioso. É por isso que os pais de Pedro e Arthur também devem ensinar ele a reconciliar com o Senhor sempre, toda vez que errar. Mas o pecado é que nos afasta da intimidade com o Senhor. E São Paulo vai dizendo que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Todos nós vamos morrer. Todos nós temos a nossa missão aqui na terra, mas nós não podemos nos escravizar pelo pecado, mas sim pela graça de Deus. É tempo de conversão. É por isso que Deus nos chama a mudança de vida permanentemente. Quando nós pecarmos, reconhecer que somos pecadores e pedir a sua misericórdia, porque é um Deus misericordioso. Aquele Deus está sempre disposto a nos perdoar. Muitas vezes somos nós orgulhosos, né? Rancorosos, não queremos perdoar e não queremos também que a pessoa venha pedir perdão para cada um de nós. Então nós temos que perdoar como Deus perdoa. Não importa a nossa condição, Ele nos ama. Ele abomina o pecado, mas ama cada um de nós e quer nos salvar. Santo Agostinho já nos fala, né, que se o nariz da nossa alma estivesse limpo, nós não íamos suportar o cheiro do pecado. Então que a gente possa ter essa conversão. Quando nós errarmos, né, buscar a misericórdia de Deus, pedir o perdão, reconciliar com o Senhor, sobretudo com o Senhor, para que a gente possa participar do banquete com o corpo e a alma purificada, sem o pecado. Que nós possamos fazer tudo isso. No Evangelho, Jesus nos fala da vigilância. Será que no tempo de hoje nós estamos vigilantes, aguardando a vinda do Senhor? Nós estamos preparados para a chegada de Deus nesse mundo? Ele vai chegar. Está muito próximo à chegada do Senhor. É por isso que Ele nos fala que temos que estar como aquele homem vigiando a sua casa. Se soubesse a hora em que o ladrão fosse chegar, ele já estava ali de prontidão, né? Para proteger a casa dele. Será que nós estamos agindo assim na nossa caminhada como cristão? Estamos caminhando para a prontidão do nosso corpo, da nossa alma? Porque Deus quer salvar a todos, mas depende exclusivamente de mim e de cada um de vocês. Então nós temos que estar vigilantes. É a oração, Eucaristia, cumprir com os mandamentos da lei de Deus, viver o sacramento do nosso batismo, ser cristão. É isso que é a vigilância que o Senhor nos pede. E aí ele conta mais uma parábola, contou a primeira dessa vigilância, né? Mas a outra, e Pedro pergunta, mas você está contando para a gente ou é para todo mundo? É para todos a parábola que ele conta. Ele nos fala da administração. Deus nos confia a administração de todos os nossos bens. Confia a pastoral do batismo, confia a pastoral da liturgia, confia a pastoral da música, confia os coroinha. Mas será que nós estamos fazendo exatamente como Deus pede para cada um de nós? Ou estamos colocando a nossa vontade sempre em primeiro lugar? Confia ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Será que nós estamos agindo conforme a administração que Deus nos confiou? Porque Ele vai cobrar. Eu te confiei isso. Será que eu estou agindo como diácono? Será que a minha administração como diácono está sendo correta? Ele vai cobrar. No momento em que menos esperar, Ele vai voltar e vai cobrar. E pode ser que Ele fale assim, afastai-vos de mim, não te conheço. Aí vai ter choro e ranger de dentes. Meus irmãos, é tempo de conversão, é tempo de administrar as coisas de Deus com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso amor. Nos empenhar para que o reino de Deus ele aconteça todos os instantes da nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. Nós possamos ser diferentes, ser cristão. Eu sei que é um desafio no tempo de hoje ser cristão. Quantas coisas o mundo está nos oferecendo, não é? Nos tirando da centralidade do Senhor. Mas nós temos que ser fortes, agarrar na mão de Deus e não soltar. Ser firme na nossa caminhada, mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições que nós estamos sofrendo e vamos sofrer mais ainda. Mas nós temos que ser cristãos. Administrar com toda a nossa dedicação aquilo que o Senhor nos confia. Possamos estar vigilantes, viver o nosso batismo, evitar o pecado, mas se pecar, reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. Hoje a igreja celebra um grande santo, o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão.
homem de muita fé, sempre voltado para o Senhor. Aquele escolhido para cuidar de uma comunidade ali em Guaratinguetá, tem o seu santuário, onde as pessoas participam e ali aumentam a sua fé. Vamos esperar nesse homem, se dedicar à igreja, doar a nossa vida, buscar sempre essa intimidade com o Senhor através da sua palavra, dos seus ensinamentos, que nós possamos colocar em prática, como o Frei Galvão colocou, a palavra de Deus. E é santo, né? É aquele escolhido por Deus. Quantas pessoas já foram curadas por ele? Tem aquela pequena pílula, né? Tem aquela história daquela mulher, todos nós sabemos, né? Mas nós precisamos acreditar, porque é a fé que cura, a fé que move a nossa vida. Possamos colocar em prática tudo aquilo que Deus tem que colocar na nossa vida, a nossa fé, alimentar ela na Eucaristia com o nosso santo batismo. Sejamos diferentes, sejamos cristãos. Para terminar, tem uma historinha, né? Tinha um estudante universitário que ele foi conversar com um professor, caminhar com o professor, muito estimado por todos, por dar bons conselhos. E aí eles começaram a caminhar e viram ao longo do caminho um par de sapato bem velho. Aí eles imaginaram, deve ser do trabalhador do campo. Aí o aluno falou assim para ele, universitário: professor, vamos fazer uma brincadeira com ele? Vamos esconder aquele sapato e ficar escondido para ver qual vai ser a reação dele quando ele voltar. Aí o professor olhou para ele e falou assim: meu caro, a gente não pode brincar com pessoas humildes, com pessoas simples. Eu sei que você é um jovem rico. Vamos fazer o seguinte: você vai pegar 2 moedas e colocar uma em cada sapato ali. Vamos nos esconder e vamos ver qual vai ser a reação desse trabalhador. Aí ficaram escondidos. Ao término do expediente dele, né? Ele voltou, o trabalhador, quando colocou o pé no sapato, percebeu que tinha uma moeda, tirou e olhou para a moeda e colocou no bolso. Quando foi colocar o pé no outro sapato, tinha outra moeda. Aí ele olhou para a moeda, ajoelhou e levou a mão para o céu e falou assim: obrigado, Senhor, porque agora eu tenho dinheiro para comprar remédio para minha esposa que está doente e dinheiro para comprar alimentos para os meus filhos. Que nós possamos partilhar o amor de Deus. Possamos ser vigilantes, não brincar com a fé do outro, mas transmitir Jesus Cristo a todas as pessoas. É através da nossa fé, do nosso sim, a administração que Ele nos confia, que nós vamos mudar a vida de muitas pessoas. Nós não vamos brincar com aquelas pessoas mais simples e humildes, mas sim levar o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.